tinha falado que nós iríamos continuar hoje estudando o sofrimento de Jó, mas eu fiz uma pequena mudança, porque semana que vem estaríamos falando sobre o sofrimento de Cristo. E aí eu me lembrei que hoje é a Páscoa, então nada melhor do que a gente fazer uma pequena alteração, trazendo para o estudo do sofrimento de Cristo para amanhã de hoje, e então semana que vem, olhando para o modelo do sofrimento de Jó. Aí a gente conclui esse bloco aí de 4 domingos que nós estamos dedicando ao estudo do sofrimento humano. O que nós já falamos até aqui? Eu queria apenas lembrar você do que nós já falamos até aqui na manhã de hoje. Falamos que existe um dilema ético que fere a lógica humana quando a gente pensa no assunto de sofrimento. A nossa lógica tende a pensar o seguinte: se Deus é plenamente bondoso ou perfeitamente bondoso, então não é possível que o mal exista. Porque se ele de fato é 100% bondoso, a sua bondade iria banir ou excluir da existência do universo o mal e não coexistir com ele. Se Deus é onipotente ou totalmente poderoso, também, se ele é totalmente poderoso, ele iria excluir da presença do universo a existência do mal. A lógica humana então conclui, fechando o raciocínio, dizendo o seguinte: ou Deus não é 100% bom, mas é poderoso, ou Deus não é 100% poderoso, mas é bom. As duas coisas não podem coexistir com a existência do mal. Esse é o primeiro dilema que fere a nossa lógica e existe uma complexidade ética ali envolvida. Porque como um Deus 100% bom e 100% poderoso pode coexistir com o problema do mal, a existência do mal, o sofrimento humano, por exemplo. Isso parece ser contraditório, mas a palavra de Deus nos revela que ele sim é 100% bom, ele é 100% poderoso e usa o mal para o louvor da sua glória e o bem-estar da sua criatura. É assim que a Bíblia nos ensina. Agora, como essas coisas se encaixam dentro da lógica humana, isso fica um pouquinho mais difícil de nós explicarmos. Mas quando nós não conseguimos explicar racionalmente toda a realidade, nós então confiamos por meio da fé naquilo que a palavra de Deus nos revela. É assim que a gente age como pessoas dependentes de Deus. A lógica humana nunca vai ter todas as respostas, ela terá a maioria, mas não todas, né? Então falamos um pouquinho sobre a existência do mal, vimos que a origem do mal reside na pessoa de Satanás, que foi quem experimentou primeiramente a queda, e a partir dele, aliciando, seduzindo, enganando Eva, levou à queda do homem também. Vimos que o mal e o sofrimento humano têm os seus agentes. O sofrimento humano nunca nos alcança sem os agentes de Deus que promovem o sofrimento humano. Então, um dos agentes diz respeito, por exemplo, à crueldade dos inimigos do povo de Deus. E aí nós estudamos o livro de Abacuque, rapidamente, capítulo 1, e vimos que a nação da Babilônia e Nabucodonosor foram agentes de Deus para punir o seu próprio povo. Tudo bem? Segundo agente, o próprio pecado humano, a quebra de confiança, a traição, família de José, que o vende como escravo para uma caravana que o revende no Egito. Então, vimos ali, no final do livro de Gênesis, capítulo 50, que a percepção de José a respeito do seu sofrimento é uma perspectiva divina, da soberania de Deus. O mal que vocês intentaram contra mim nunca pegou Deus de surpresa, pelo contrário, Deus o tornou bem para que hoje houvesse vida. É assim que conclui o relato do livro de Gênesis. Depois nós vimos também que Deus tem um terceiro agente,
são os próprios demônios. Quando nós vimos no livro de Samuel, Deus tirando de Saul a sua unção, a presença do Espírito Santo na vida do rei de Israel, ele envia um demônio. E esse demônio vai atormentar Saul. E vimos por último, mencionando rapidamente, que um outro agente é o próprio Satanás, não são demônios, é o próprio Satanás. Por exemplo, no sofrimento de Jó, é aquele que vai promover e vai causar aquela dor a Jó. Vimos que existem 4 maneiras humanas de classificar o sofrimento. Existe o mal natural, que é o mal decorrente da simples presença do pecado no universo. Terremoto, enchente, tsunami, esses males que alcançam a humanidade, que nós normalmente rotulamos como sendo fenômenos da natureza, né? Isso são mal natural, que a gente chama. Há uma forma de nós, homens, classificarmos alguns relatos bíblicos. Temos o mal moral, que é a própria transgressão da lei, da norma divina. Temos o mal punitivo, que é o exercício do juízo de Deus sobre a injustiça humana, o pecado do homem. E temos, por último, o mal didático, que é uma forma de Deus chamar a atenção do seu povo, dos seus filhos, para uma dependência maior, para um aperfeiçoamento do relacionamento com Deus, do ser humano, ok? Resumindo, nós estudamos isso nesses 2 primeiros domingos. Hoje, até por causa do momento do nosso calendário, que diz respeito ao final de semana da Páscoa, nós iremos estudar um pouquinho a paixão de Cristo, né? Que são os sofrimentos, não está indo, sofrimento de Deus, ou melhor, de Cristo Jesus. Aí, obrigado. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a paixão de Cristo. Por que um pouquinho? Porque eu poderia falar um ano inteiro, todos os domingos, sem exagerar com os irmãos, sobre o sofrimento que Cristo experimentou. Facilmente, tranquilamente, a gente poderia dedicar aí 50 domingos só trabalhando o conceito de sofrimento de Cristo. Mas nós vamos compactar aí essas informações e tentar abordar, pelo menos hoje, esse assunto. Quando nós pensamos a respeito do sofrimento de Cristo, nós temos um outro dilema ético. Veja, Cristo é Deus, sim ou não? Sim. Então, Cristo experimentou um sofrimento humano, sim ou não? Sim. Então, como Deus, sendo um ser imensurável, infinito, o Criador de todas as coisas, experimentou a dor e o sofrimento próprio da nossa humanidade. Isso é um dilema ético e não é agora, dos nossos dias. Só para que os irmãos tenham uma ideia, no mundo neotestamentário, que era do 1º século, na cultura greco-romana, existia um entendimento, especialmente na Grécia Antiga, que vai chegar no 1º século, de que os deuses, não o Deus, mas os deuses, eles existiam, trouxeram ao universo toda a criação, cada qual com seu poder, com a sua força, mas eles não intervinham na história da raça humana. Essa é uma visão que nós chamamos, na teologia, de uma visão deísta, não teísta. De dado, deísta. Que é uma visão que reconhece a existência de Deus, mas que não intervém na história do homem. Deus é uma espécie de um relojoeiro. Ele dá a corda e sai de cena, e ele é apenas um ser transcendente. Na visão grega antiga, eles tinham essa filosofia, essa forma de enxergar a realidade. Eles diziam assim, os deuses não eram um, eram vários.
eles existem e moram lá no Olimpo. Eles não intervêm na história da humanidade. Deus é um ser inefável. Deus é um ser transcendente. E aí, sabe o que João começa escrevendo no capítulo 1 do seu evangelho? Que esse Deus, que era reconhecido pela Grécia Antiga como Logos, ele se fez homem. Por isso, o João usa a expressão Logos, porque Logos era a expressão grega que era utilizada para se referir ao Deus inefável grego, às divindades gregas. E aí João fala, olha, eu tomo emprestado essa expressão para dizer que o Deus Criador, ele se fez carne, o Verbo divino, ele se fez homem. E a partir daí, então, entra a história do sofrimento de Deus. Nosso Deus, ele não é um Deus apenas transcendente, além das nossas capacidades. Ele é um Deus também imanente, é um Deus que está presente na história da humanidade. Ele interfere, ele se relaciona. E aí, o Evangelho de João e toda a fé cristã vem quebrar todo aquele estereotipo que existia na mentalidade grega antiga. E aí surge essa expressão latina chamada passione. É uma expressão que está até no vocábulo italiano, passione, que na língua portuguesa é traduzido como paixão. E o que significa paixão ou passione? Significa padecer, sofrer. Por isso, a expressão paixão de Cristo, ou sofrimento humano que Cristo experimentou. O que é, já teve que lidar com algum adolescente, e ele está ali choroso, triste, né? Aí você fala, por que você está sofrendo? Porque eu estou apaixonado, e não fui correspondido, ela não dá mínima para mim. Ok? Isso é sofrer, padecer. Isso é estar apaixonado. Essa é a ideia, literalmente, da expressão passione. Quando nós estudamos a vida e a obra do Senhor Jesus Cristo, nós podemos classificar essa vida e obra de Cristo em dois estágios, em dois momentos distintos. O primeiro estágio é o estágio da humilhação de Cristo. O segundo estágio é o estágio da exaltação de Cristo. E para cada um desses dois estágios, por enquanto só estou falando, tá, irmão? Depois a gente vai começar a abrir a Bíblia e ler tudo isso que eu estou dizendo. Esse primeiro estágio, ele pode ser dividido em 4 submomentos. O estágio da humilhação começa pela encarnação, passa pelos sofrimentos de Cristo, caminha em direção à cruz, que é a morte de Cristo, e termina no sepultamento. Então, o estágio da humilhação passa por esses 4 momentos: encarnação, sofrimento, morte e sepultamento. Depois, então, tem-se o início ao segundo estágio, que é o da exaltação, que tem o seu início na ressurreição, na ascensão de Cristo, no assentamento do Filho à destra do Pai, e como ele hoje, onde ele se encontra, e como ele governa a história da raça humana, e por último, no seu retorno e juízo final, julgamento final. Então, esse é o segundo estágio da exaltação. Mas Cristo sofreu, de fato, as mesmas dores que nós sofremos, porque a teologia liberal, alguns estudiosos vão dizer, não, Cristo não sofreu ou experimentou exatamente o que nós sofremos e experimentamos. Ele pareceu sofrer como nós, mas ele não sofreu como nós. E aí a gente vai responder
a esse conflito, como Cristo, sendo Deus, pôde experimentar a dor e o sofrimento humano, olhando agora para alguns textos que deixa claro para nós que o nosso Salvador, o Deus encarnado, sofreu exatamente o que nós experimentamos, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer um exercício, vamos começar a abrir a Bíblia e olhar para alguns textos importantes. Eu vou pedir que alguém leia para nós, nesse primeiro momento, Isaías 53. Quem puder, vou fazer chegar o microfone até você para sair no áudio aí do nosso... Aqui, Sônia, na gravação do nosso áudio. 53, verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Então vejam, Isaías 53 será o texto, inclusive, que eu vou meditar rapidamente hoje à noite com a igreja. É uma profecia que aponta para o servo sofredor, para alguém que 6 séculos depois viria ao mundo. E Isaías já está pré-anunciando a vinda do Messias. E uma das descrições que ele nos apresenta é: esse indivíduo, ele é homem de dores e que sabe o que é padecer. Então, o nosso Salvador, ele não veio, diferentemente da concepção judaica triunfalista, ele não veio ao mundo para vir montado num cavalo branco, pelo menos não a sua primeira vinda, ok? Para derrubar o jugo romano, para estabelecer o seu império, o seu governo. A ideia não é essa. O propósito da sua encarnação foi para sofrer em nosso lugar. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Agora, vamos olhar Hebreus capítulo 4. E alguém leia para nós os versos 14 a 16. Quem pode ler para nós? Hebreus 4, Célia, por favor. Versos 14 ao verso 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximou-se-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontramos graça que nos ajude no momento da necessidade. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, que experimentou a tentação, sofreu, mas sem pecado. Ele é, antes de tudo, o nosso padrão, o nosso modelo. O nosso Salvador Jesus Cristo, a gente poderia olhar, olhando para Hebreus capítulo 4, que fala sobre tentação, nós poderíamos imediatamente para Mateus 4, e ver exatamente a narrativa de que depois de 40 dias e 40 noites sem se alimentar, no deserto, ele teve fome e foi exatamente nesse momento que Satanás se apresentou para ele. Homens de dor e que sabe o que é padecer. O nosso Salvador Jesus Cristo experimentou em sua vida um sofrimento que nós jamais conseguiremos experimentar ao longo de toda a nossa vida. Ele sabe o que é padecer. Eu e você achamos que sabemos. Pensamos que temos o conhecimento do que é sofrer. Mas ele sabe, porque ele é homem de dores e sabe o que é padecer. Agora, sabe o que é mais interessante em tudo isso? É que esse sofrimento já pré-anunciado por Isaías 53, descrito ao longo dos evangelhos e ratificado pelo autor da carta aos Hebreus,
ele tem uma raiz mais profunda. E qual é a raiz desse sofrimento? Abra lá comigo agora, 1 de Pedro 1, e alguém leia versos 18 a 20. Quem pode ler para nós? Irmã Leia, obrigado. 1 de Pedro 1, de 18 a 20. Esse sofrimento que Cristo experimentou ao longo da sua vida, ele foi acidental, ele foi circunstancial. Olha aí o que Pedro vai nos ensinar. Pode ler, irmã Leia, por favor. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor a vós. Olha que interessante, irmãos, observar o que Pedro está dizendo para nós. Que esse sofrimento de Cristo já havia sido estabelecido pelo Pai, desde quando? Desde a queda? A partir de Gênesis 3? Existe um marcador temporal, cronológico nesse verso. Qual é o verso? É o verso 20. 19 e 20. O precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. O cordeiro sem defeito e sem mácula é o sacrifício pascal, desde da antiga aliança. Esse sangue, o sangue de Cristo, foi conhecido desde quando? Antes de Gênesis 1:1. Quando se deu a fundação do mundo? Gênesis 1:1, no princípio. Pum, naquele momento, deu-se início aos céus e à terra. Antes de Gênesis 1:1, o cordeiro não somente existia, mas já havia sido estabelecido que ele derramasse o seu sangue. Mas como isso entra na minha cabeça? Eu não sei. Mas está lá. Essa expressãozinha que algumas versões vêm conhecido no verso 20, é a expressão prognóstico, que significa, em outras palavras, eleito por Deus. O pai simplesmente disse: meu filho, você vai morrer. E sabe o que o filho disse? Amém. Que assim seja. Mas como? Se não morrer por quem? Por aqueles que a gente vai criar e que vão pecar. Então a queda já havia sido prevista por Deus. A queda não foi um acidente, não foi um plano B de Deus enviar o seu filho. Não. A queda já havia sido também estabelecida pelo próprio Deus. Deixa eu só pegar o microfone aqui, Maléia. Obrigado, que a Sônia quer fazer um comentário. Por favor, Sônia. Eu só fiquei com uma dúvida, porque aqui está falando, ó, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos. Isso. Por que no fim dos tempos? Porque todos os textos neotestamentários de Pedro, de João, diz que quando o Verbo encarnou, inaugurou-se uma nova dispensação. É a era final. É agora a parte final da história. Nós vivemos os últimos dias. É assim que os autores bíblicos se referem ao período da igreja, à dispensação da igreja, ao momento dos últimos dias, de forma que a qualquer momento
Não existe qualquer condição. Cristo pode arrebatar a sua igreja e começar o seu plano final na história da raça humana. A ideia é essa. Então, por isso Pedro, João e outros autores vão se referir, Paulo mesmo vai se referir a esse momento que nós estamos vivendo como os últimos dias. E aqui Pedro usa a expressão fim dos tempos, por amor de vós. Então, ele enviou o Cordeiro, o filho dele, era isso? Para que nos últimos tempos, no final dos tempos, então, se concretizasse o seu plano de redimir a humanidade. A ideia é essa. Agora, não para por aí. Veja, essa expressãozinha, fundação do mundo, também encontra eco na carta de João. Abre lá Apocalipse 13, verso 8 agora. Apocalipse 13, verso 8. Quem pode ler para nós? Marcos. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esse cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha que interessante. Apocalipse 13, a primeira metade vai falar sobre a besta do mar, que emerge do mar, e a segunda metade a besta da terra. Um é o falso profeta, que vai se levantar, e o outro é o anticristo, um líder político e o outro é um líder religioso falso, né? O fato é que ele vai enganar. E aí, então, João vai dizer que quem é enganado, quem é seduzido, aliciado, que vai? Aqueles que não têm o seu nome no livro da vida, ok? O livro do Cordeiro que foi morto na fundação do mundo. Então, antes da queda existir, historicamente, dentro do nosso plano, eternamente, o Cordeiro já havia morrido. Porque já houve uma relação intratrinitária que nós desconhecemos, que apenas nos é apresentado, informado aqui nas Escrituras, dizendo que as três pessoas se reuniram e estabeleceram papéis entre si. Então, o pai elegeu toda a história, escolheu como ela iria se desenvolver. O filho está realizando, historicamente, os decretos do pai, e o Espírito Santo está internalizando a vida eterna, regenerando, convencendo, levando arrependimento, julgando, etc. Então, existe um decreto que nós desconhecemos, que é lá na eternidade passada que foi elaborada, mas que ao longo da história dessa realidade na qual nos encontramos, está sendo materializada, concretizada, realizada. Por isso, João, Pedro e outros vão dizer, fundação do mundo, antes da fundação do mundo. A morte do Senhor Jesus não é um plano B. Aliás, diga-se de passagem, Jó 42:2 diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O plano de Deus, ele deve ser levado a cabo do início ao fim. Não existe um plano B para Deus. É sempre o plano A. Diante dessa verdade, essa verdade que está aí projetada, de que o próprio sofrimento do Filho único de Deus, ou unigênito de Deus, não foi acidental, mas já havia sido previsto, estabelecido, decretado pelo próprio Pai na eternidade passada. Como isso afeta a sua vida? Como você lida com as perdas, as decepções, o sofrimento humano? Veja, se o próprio Deus não poupou o seu Filho, e antes que a história existisse, já decretou para ele tudo o que ele haveria de passar aqui na terra,
Como você vai enxergar as perdas, os sofrimentos, as lutas, os dissabores dessa vida? Como você vai enxergar isso? Só existem duas maneiras. Da perspectiva humana, e aí você vai entrar em desespero, em parafuso, ou da perspectiva da soberania de Deus. E aí, nesse sentido, você pode não entender, mas você vai confiar. Não existe neutralidade. Você vai ter que assumir um dos dois lados. Se você assumir a posição de Jó, na primeira parte do livro, né? A posição de José, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo, você vai olhar da perspectiva da soberania de Deus, de que o sofrimento existe para o louvor e a exaltação de Deus, mas também para o bem-estar das suas criaturas. Se você olhar da perspectiva humana, você vai virar a mulher de Jó. Amaldiçoa teu Deus e morre, que esse camarada é cruel, esse camarada é insensível às nossas necessidades, esse camarada é indiferente à nossa dor. É assim que a gente vai agir. E vai se revoltar, vai querer bater boca com Deus. Aí Deus dá o trato adequado, né? Ele chama Jó lá, quando isso acontece na vida de Jó, lá na segunda metade do livro, fala assim, peraí Jó, deixa eu te lembrar aqui, com quem que você está falando? Onde é que você estava quando eu criei os céus e a terra? Onde é que você estava quando eu fiz as estrelas? Quem você pensa que você é? Então só existe uma maneira da gente encarar essa realidade. Como o sofrimento de Cristo Jesus e o fato de você saber que o Pai não poupou o próprio Filho, estabelecendo antes de todas as eras esse sofrimento que Ele experimentou, como isso afeta a sua vida? Como isso fala ao seu coração? Eu quero desafiar você a confiar que mesmo o sofrimento que te alcança, ele não surpreende Deus, e Deus já tem um desfecho final dessa história em suas mãos. E independente de qual seja o desfecho, ele sempre vai visar a glória de Deus e o bem-estar da sua criação, das suas criaturas. Ok, queridos? Estou me fazendo claro? Tá dando para compreender que o próprio sofrimento de Cristo não é um plano B, porque tem muita gente boa, sincera, que acha que que Cristo Jesus só sofreu porque é plano B de Deus, porque o homem caiu a partir de Gênesis capítulo 3. Não é por aí, tá bom? Então vamos continuar, vamos olhar um pouquinho mais, agora uma outra passagem. Vai comigo lá, 1 de Pedro, capítulo 2. E eu vou pedir que alguém leia para nós, então, os versos 21 a 25. Só virar um pouquinho aí as páginas. Quem pode ler para nós aqui? Danilo, por favor. 1 de Pedro 2, de 21 a 25. Porquanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Segura aí, Danilo. Olha que interessante. Pedro começa dizendo agora, a partir do verso 1, porquanto para isto mesmo fostes chamados. E ele vai explicar agora a razão pela qual nós fomos chamados. Chamados para quê? Para a salvação. Chamados para quê? Para um relacionamento com Deus. Chamados para quê? Para a vida eterna. E aí quando o autor fala, para isto mesmo foste chamado, nós precisamos olhar um pouquinho antes para entender do que se trata esse isto mesmo. Tá bom? Então olha aí comigo, a partir do verso 19 e o 20, para você entender o que é isto mesmo que Pedro está utilizando no verso 21. Olha lá, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente,
por motivo de sua consciência para com Deus, pois que glória há se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Aí ele vem no versículo 21 dizendo, porquanto para isto mesmo fostes chamados. Isto mesmo é o quê? É o sofrimento injusto. Em outras palavras, vocês foram chamados para sofrerem injustamente. Ah, então eu não quero esse negócio não. Quer sim. Quem não quer? Pedro está dizendo que a salvação, prestem atenção nisso que eu vou dizer, isso é muito importante para a nossa fé. A salvação de Cristo Jesus, ela é acompanhada de um acessório, que não tem como desvincular dela, se desvincular dela. E qual é o nome desse acessório? Sofrimento injusto. Está lá, ó, verso 19 e 20. 19, sofrendo injustamente. Que glória há se sofrer por razões justificáveis. Não há glória nenhuma. Agora, se você sofre por causa de Deus, nisso há louvor. Por isto mesmo vocês foram chamados. Vocês foram chamados para sofrer injustamente. Cadê a turma da teologia da prosperidade que não prega esse texto? Que só prega que a gente é cabeça e não é cauda. Cadê a turma da teologia do triunfalismo? Que nós não podemos sangrar. Que as flechas não devem nos alcançar. Lembra daquele filme, não sei se você já viu, aquele filme chamado 300, de Esparta, onde o Rodrigo Santoro é um deus ali na mitologia grega. Não sei se você já viu esse filme. E aí tem lá o líder dos 300 espartanos, e ele de longe lança assim uma lança, né? Ele arremessa uma lança, aí aquela lança vem e arranha o deus Rodrigo Santoro ali, e ele começa a sangrar. E aí todo aquele povo se inflama e diz, ele sangra. Ele sangra. Ele não é intocável, inatingível, ele sangra. Vamos até ele, começa a guerra, né? Final lá. No final, a turma morre lá, mas a ideia é essa. Ele não é inatingível, ele sangra. A turma da teologia do triunfalismo diz que nós não sangramos, que nós estamos blindados à aflição da vida. E se você sofre, sabe por que você sofre? Dizem eles, porque você não tem fé. É assim que eles fazem. Aí quer dizer, entra uma pessoa mal e sai pior do que como entrou. Porque Satanás não pode tocar na tua vida, porque o pecado dos outros não pode atingir você, porque a covardia e a injustiça não pode te alcançar. Você é cabeça, você não é cauda. Você é filho do rei e vem com essas baboseiras. E aí quando a gente olha o versículo 21 de 1 de Pedro 2, ele está dizendo, vocês foram chamados para um sofrimento injusto. É esse o acessório que vem junto com a salvação de vocês. E aí ele justifica, por que nós somos salvos para sofrermos injustamente? Ele baseia então a nossa vida cristã no nosso modelo que é o nosso Salvador. E o 21 continua dizendo, porque Cristo também, o Salvador de vocês também sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para seguir os passos dele. Continua para a gente, Danilo, por favor, agora o 22 e o 23. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje.
Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Segura aí. Olha que interessante. O autor, o apóstolo Pedro, está dizendo para nós que nós devemos basear o nosso sofrimento no sofrimento de quem? Do nosso mestre, do nosso Salvador. E aí no versículo 22 diz: o qual não cometeu, eu não preciso pecar quando eu sofro. Porque Cristo é o nosso padrão, o nosso modelo. Irmãos, todos nós precisamos de modelos, de referência. Isso é inato. A criança já nasce querendo ser igual a quem? O pai, a mãe, um super-herói. Não é assim? Todos nós temos referenciais. Todos nós temos um modelo. Você que já tem vida cristã já há 30, 40 anos, já passou por várias igrejas, você tem um modelo, uma referência pastoral, uma referência de liderança eclesiástica. É ou não é verdade? Todos nós temos modelo. Pedro está dizendo, Deus, em sua infinita bondade, deixou para nós um modelo que devemos seguir. E adivinha que é esse modelo? O nosso próprio Salvador, Jesus Cristo. É a Ele que devemos imitar. E aí ele diz, devemos imitar em quais sentidos? Em 3. No sofrimento, no comportamento e no trato com os nossos opositores. Está aí. Olha lá o que ele fala. Versículo 22. Ele não teve qualquer dolo em sua boca. Irmãos, quando nós somos atacados, a coisa mais imediata e comum de acontecer é o quê? Você puxar, igual faroeste, né? Puxa a arma e tá. E qual é a arma? Não achou-se dolo algum em sua boca. Quando ultrajado, ou seja, violentado, espancado, não revidava com ultraje. Quando aqueles soldados romanos começaram a chicotear Jesus e zombar dele, você acha que ele abriu a boca naquela sexta-feira para se defender, para atacar, para revidar? Não. Dolo algum se achou em seus lábios. Quando maltratado, não fazia ameaças. Sabe aquela coisa assim, ó, o que é teu está guardado, irmão daí. Tu pode esperar. A vida é uma roda gigante. A hora tu está em cima, a hora tu está embaixo. Tu vai ser pego na curva. Já viu essas coisas? Qual é o modelo de Cristo? Proferir ameaças. Eu sou o filho de Deus. Tu não sabe com quem tu está se metendo. Eu sou o filho de Deus. Eu posso te fulminar. É assim? Olha o modelo de Cristo em meio à dor e ao sofrimento. E aí ele diz, sabe por quê que ele não revidava? Sabe por quê que ele não ameaçava? Sabe por que não houve dolo algum em sua boca? Finalzinho do verso 23. Lê para a gente a última parte, Danilo, por favor. Mas entregava-se àquele que julga retamente. Mas entregava-se àquele que julga retamente. Jesus não reagia porque ele era sádico, porque ele tinha prazer em experimentar dor e sofrimento. Não é por isso. Não era por isso. Era por uma razão.
porque ele confiava a sua vida, a sua causa, a quem? Ao Pai. Aquele que julga retamente. Como é que nós devemos lidar com o sofrimento que nos alcança? Independente se é um sofrimento injusto, se é um sofrimento punitivo, se é um sofrimento natural, sofrimento moral, independente da natureza. Como nós devemos fazer? Confiar. Primeira coisa, passa o zíper, guarda o coração, bota um cadeadinho e confia a Deus a sua causa. Sabe por que muitos conflitos existem, especialmente de natureza conjugal e familiar? Sabe por quê? Porque nós não ficamos quietos, calados. Volta lá em Isaías 53. Aqui é um eco de Isaías 53 e 1 de Pedro 2, tá? Mas volta lá comigo em Isaías 53. Olha lá. Versículo 7. Danilo, já que está com o microfone aí, lê para a gente o versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Qual é a chave do negócio? Como eu brinco com as crianças, zip, zap, zoom. Como o cordeiro mudo, ele não abriu. Você está sofrendo? Esquece o que a psicologia vai dizer aí. Grita, rasga, para você não ficar internalizando, somatizando e você ficar sofrendo. Rasga teu coração a Deus. Não sai aí e grita na janela. Porque tem que extravasar. Aí tem uma música aí da Ivete Sangalo que fala assim, extravasa. Já viu isso? E aí você diz, não abra sua boca contra o seu ofensor, não abra sua boca contra o seu Deus, seu Criador, seu Salvador, confie a Ele, que julga retamente, abra o seu coração e derrame a sua causa diante de Cristo, é isso que você precisa. Lembrando, mais uma vez, do texto de Hebreus 4. Vai lá de novo, Hebreus 4, verso 16. Nós já lemos aqui hoje. Hebreus 4. Acho que é 16, deixa eu achar aqui. O que você tem que fazer? 16, Danilo, lê para a gente. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É isso que eu e você precisamos fazer quando estamos sofrendo. Fechar a boca contra o nosso ofensor, contra o nosso Deus, e nos achegar ao trono da graça de Cristo Jesus, reconhecendo que nos versos anteriores temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. E indo até esse trono de graça, colher nele misericórdia em ocasião oportuna. É assim que a gente tem que proceder. É assim que a palavra de Deus nos ensina, nos encoraja a partir do exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. Agora vamos voltar para 1 de Pedro de novo. Capítulo 2. E agora eu prometo que eu vou deixar você ler até o final, Danilo, por favor. Do 24 agora ao 25, não é isso? Isso aí. Por favor. Vamos lá. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma.
Segunda razão que Pedro nos descreve a respeito do sofrimento de Cristo, primeiro é para ser modelo. Está lá. Deixou exemplo para seguirmos os seus passos. Segunda razão, para nos substituir. Verso 24. Como assim, pastor? Ele carregou em seu corpo os nossos pecados. Verso 24. Segunda razão que levou Cristo ao sofrimento. Sofrer a culpa e a pena dos nossos pecados, do meu e do seu. Terceiro, verso 25. Porque estávamos desgarrados como ovelhas. Finalzinho do 24 diz: por suas chagas fostes sarados. Como assim? O que é chaga? É úlcera, é ferimento. Quando nós nos ferimos, quando nós estávamos totalmente doentes, enfermos, para que Ele nos sarasse. Verso 25. Quando nós estávamos desgarrados como ovelhas. Se você tem cachorro e ele já fugiu da sua casa, e passou algum tempo e depois voltou, você sabe exatamente o que Pedro está dizendo aqui. Às vezes ele passa um tempo e volta fedido, machucado, às vezes nem volta, ele bota num poste, assim, procura-se, né? Cachorrinho, né? Recompensa, volta doente, volta cheio de carrapato. Essa é a ideia que Pedro está dizendo para nós. Sabe que chagas nós tínhamos? Aquelas que nós adquirimos por querer andar fora do rebanho de Cristo. A gente começou a ir para... todo mundo para cá, aí a gente estava desgarrado. Aí sabe o que acontece quando a ovelha se desgarra? Ela vai por lugares tortuosos, ela anda por lugares inóspitos, por lugares violentos, agressivos. Às vezes nem volta, mas há vezes que volta, como o filho pródigo. E quando volta, volta como? Igualzinho o filho pródigo, todo quebrado, todo estrupiado. Foi porque nós estávamos desgarrados como ovelha. Saímos bem e voltamos cheio de feridas no corpo. Mas agora que voltamos, nós nos convertemos ao pastor e bispo da nossa alma. Terceira razão do sofrimento de Cristo: se tornar o pastor supremo das nossas vidas. Então veja aí. Sofrimentos de Cristo o habilitou para ser o nosso modelo, exemplo, padrão, referência. Os sofrimentos de Cristo o habilitou para ser o nosso substituto. Era necessário que ele fosse igual a nós para poder ser o nosso Salvador. E os sofrimentos de Cristo o habilitou para ser o nosso supremo pastor. Sabe aquelas ovelhinhas mais arredias que falam assim: ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Ele vai falar: eu sei sim, eu sou o supremo pastor. Eu já experimentei o que você está passando. E baixa a bola, porque eu já experimentei mais do que você imagina. Muito mais. Eu tenho autoridade para dizer isso para você. Sofrimentos de Cristo o habilitou para ser o nosso exemplo, para ser o nosso substituto e para ser o nosso supremo pastor e bispo da nossa alma. Ok, queridos? Tudo bem? Até aqui? Vamos fazer uma pausa, 10 minutinhos e a gente volta. Ok? Quase 3 anos contribuindo com essa igreja, servindo os irmãos.
e aprendendo muito mais do que ensinando, tenho certeza disso. Eu tenho aprendido com os irmãos muito mais do que a minha parcela de contribuição. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Obrigado pelo cuidado, pelo carinho, pelas demonstrações de amor, de cuidado comigo e com a minha família. Muito obrigado. A minha palavra é de gratidão. Muito obrigado. Essa semana fui surpreendido em casa com a juventude também, e foi muito gostoso. Fui surpreendido também por aquele grupo de mais de 30 jovens e adolescentes lá. Então foi muito gostoso o tempo. Realmente dá para a gente perceber o carinho e o cuidado que a igreja tem oferecido a mim e a minha família. Muito obrigado, de verdade, tá bom? Ok, queridos, vamos voltar para a nossa aula. Antes de retornarmos aqui para a continuidade dos slides, quero apenas dar um recado. No próximo sábado, às 10 horas, o Ministério de Mulheres terá sua reunião aqui na nossa igreja. E você, mulher, não pode ficar de fora, porque eu soube que essa reunião será uma reunião diferenciada. Ela vai ter início às 10 horas da manhã, vai passar aí por um momento de almoço das mulheres, e depois vão ter ainda algumas atividades após o almoço, até por volta de 3 horas da tarde. Você deve dar o seu nome para a Célia, que está preparando aí toda a logística para participar aí juntos aqui no próximo sábado. E você também pode trazer uma amiga do seu trabalho, uma familiar, uma amiga da sua vizinhança, do seu condomínio, porque de fato tem sido oportunidades muito proveitosas das mulheres estarem crescendo no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, tá bom? E naquilo que Deus requer de cada uma de vocês. Então, não fique de fora. Às vezes a gente marca aqui encontro de casais, reunião de homens, reunião de mulheres, e às vezes a gente percebe que algumas pessoas não estão envolvidas nesses ministérios, mas somente elas que estão perdendo. E amanhã depois vão alegar que não tinham conhecimento de determinado princípio das Escrituras que foi trabalhado exaustivamente nessas oportunidades. Então não fique de fora, venha, dedique-se, se envolve, coloque isso como prioridade na sua vida, porque de fato você vai poder crescer muito no conhecimento de Deus em relação a esses assuntos, tá bom? Então, sábado que vem, 10 horas da manhã, não vai ser um chá da tarde, vai ter um almoço, e se puder, eu venho aí servir o almoço também, tá bom, mulherada? Estou brincando. Muito bem, queridos, vamos continuar olhando aí para o sofrimento de Cristo. Então, vimos nesse último slide, 1 de Pedro 2, que o Senhor Jesus foi modelo, e continua e sempre será modelo para nós em nosso sofrimento, modelo para nós em nosso comportamento e modelo para nós no trato com os nossos opositores. Quando insultado, ele não ameaçava. Foi levado como cordeiro mudo aos seus opositores, e ele não abriu a boca. Então, nós podemos e devemos reproduzir as ações de Cristo quando nós sofremos. O que nós devemos fazer? Irmos ao trono da graça do nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, e colhermos no trono da graça dele misericórdia para a ocasião oportuna. Então, todos nós sofremos. Já passamos por momentos de perdas, de dor, experimentamos, às vezes, em algum momento, na circunstância presente, esse sentimento, ou no porvir, mas como devemos passar por ele, olhando para o nosso sumo sacerdote, tendo nele nosso modelo, reconhecendo que ele nos substituiu e tendo nele também o supremo pastor das nossas almas, ok? Tem aqui alguma dúvida? Os irmãos estão quietinhos hoje, hein? Vamos prosseguir então. Olha comigo lá agora em Hebreus capítulo 5. Quem pode ler para nós os versos 7 a 9 de Hebreus capítulo 5? Levante uma das suas mãos para eu fazer chegar até você aqui, ó. César. Olha que interessante é essa passagem.
dos versos 7 a 9. Nos dias de sua vida, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte, e tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, perceba aí, nos dias da sua encarnação, nos dias em que ele se fez carne, no dia em que ele sofreu aqui na terra, ao longo do seu ministério terreno, da sua primeira vinda, ele, Jesus, apresentou ao seu Pai, a Deus, com forte clamor e lágrimas, o quê? Súplicas, orações, e nós temos recheado nos evangelhos várias dessas orações. João capítulo 17, a famosa oração sacerdotal. Jesus ora no Getsemane: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mateus capítulo 6, a famosa oração do Pai Nosso. Jesus orou vastamente ao longo da sua vida. Quando ele foi para o deserto, embora a gente não tenha um registro do tempo dele com Cristo, ali em Mateus capítulo 4, ele foi ao deserto, levado pelo Espírito Santo de Deus, para se relacionar com o Pai. Jesus jejuou, Jesus orou, Jesus esteve em íntima comunhão com Deus. E, apresentando suas súplicas e orações, ele foi ouvido, diz Hebreus capítulo 5. Agora, ser ouvido não significa ter o seu pedido atendido. Percebe a diferença entre uma coisa e outra? Deus ouve a oração do justo. Especialmente Hebreus capítulo 5 diz que ele foi ouvido por causa da sua piedade, da sua reverência, da sua dependência. Agora, o fato de Deus ouvir a oração do seu próprio filho, do seu único filho, não significa que ele atendeu ao pedido dele enquanto homem. Jesus não passou dele o cálice, Jesus trouxe a ele o cálice da ira do Pai, da justiça de Deus, que deveria recair em toda a humanidade, recaiu concentrada nele, porque ele foi o nosso substituto. Então veja, primeira verdade que a gente precisa aprender aqui com o texto de Hebreus capítulo 5. Deus ouve as nossas orações, mas isso não implica necessariamente em ter que responder a cada uma delas segundo a nossa expectativa, segundo o nosso pedido. Ele responde também cada uma delas, mas nem sempre é dizendo sim, é também dizendo não. E também o não de Deus é bom para nós, porque promove a glória dele e o bem-estar das suas criaturas. E veja, existe uma expressão aqui em Hebreus 5, que o autor diz que o filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Qual daqueles 4 tipos de males Jesus experimentou aqui em Hebreus capítulo 5? Que os irmãos sugerem. Qual? Didático. Aprendeu. Deus foi ensinar ao filho e o tornou aperfeiçoado. Esse sofrimento que ele experimentou o habilitou para ser, como diz o autor, da nossa salvação eterna. Cristo experimentou um mal punitivo, sim, não decorrente das suas injustiças, mas do pecado de toda a humanidade, na cruz do Calvário. Deus meu, por que me desamparaste? O cálice da ira divina estava focada na cruz, mas não por uma transgressão que ele próprio tenha praticado, mas sim pelas nossas transgressões. Mas ao longo da sua vida, ele também foi aperfeiçoado por meio da dor, do sofrimento,
como um mal didático, para que aperfeiçoasse o seu relacionamento com Deus. Lembra de Jó mais uma vez? É eco, isso é eco. Antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Isso é um mal didático. Aperfeiçoa o nosso relacionamento com Deus. Provas. Quem já passou por provas aqui? Provação é sinônimo de dor, de sofrimento. Tentação também. E tanto uma quanto a outra o Senhor Jesus Cristo experimentou. Jesus foi provado pelo Pai e tentado pelo inimigo da sua alma. Então Jesus é o ser humano que reúne em si a completude, se é que nós podemos dizer assim, do sofrimento humano. Ele não experimentou necessariamente todo tipo de sofrimento humano. Por exemplo, ele não experimentou a dor de perder um filho, porque ele nunca foi pai. Eu estou falando de Jesus Cristo. Mas o pai perdeu seu filho. Então, o Deus triuno ao qual servimos, ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que sabe o que é sofrer. Volta a dizer Isaías 53, homem de dores que sabe o que é padecer. Você já perdeu alguém que você amava, um grande amigo? Jesus perdeu Lázaro. E o que Jesus fez em João capítulo 11? Chorou. Agora, a gente tem duas maneiras de enxergar o sofrimento como João capítulo 11. A maneira de Maria, que vivia quedada aos pés de Jesus, quando Jesus chega lá em Betânia, ela nem sai de casa para receber Jesus. Quem sai é Marta. Lembra disso? A Marta, que estava fazendo todas as coisas dentro de casa lá, no tempo de paz, foi a quem saiu ao encontro de Jesus. E aí tem a maneira de você enxergar da perspectiva humana como Marta. Mestre, ó, se o senhor estivesse aqui, as coisas não teriam acontecido como aconteceu. Não, mas teu irmão há de ressurgir. Ah, eu sei, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar. Lá na frente, lá no dia da ressurreição dos mortos. Eu não queria, era perder ele agora. Eu queria que ele continuasse vivo. Se o senhor estivesse aqui, o senhor não entendeu, Jesus. Jesus está dizendo, eu entendi sim. Manda lá chamar Maria lá, tua irmã, traz ela aqui. Aí vem a perspectiva da soberania de Deus. Qual é a perspectiva? É que aquele mal que alcançou, aquela dor, aquele sofrimento que alcançou aquela família em Betânia, era para a glória de Deus. Lázaro, imagina Jesus na frente do cemitério, dizendo assim, ó, ressuscita, ia levantar todo mundo. Aí o que Jesus faz? Ele diz assim, nominalmente, Lázaro, é você que eu estou falando, vem para fora. E aí só levanta Lázaro. Pode parecer detalhes que passam despercebidos por nós, mas foi exatamente isso que aconteceu lá em João, capítulo 11. Jesus vai ao sepulcro, onde vários costumam ser sepultados, né? Enterrados. E Jesus diz, Lázaro, você aí, vem para fora. E Lázaro vem. E todo mundo fica maravilhado. E os opositores de Cristo querem matar Lázaro. Continua lendo a narrativa de João 11, você vai ver que querem fazer Lázaro calar de novo. Agora, se ele vai por bem, vai por mal, vai morrer de novo. Porque ele estar vivo significa que Jesus tem autoridade sobre a morte. Como é que é esse negócio aí? É meu inimigo? Então, irmãos, o Deus que nós vivemos é um Deus que se compadece das nossas dores e é um Deus pessoal que se alegra conosco e chora conosco e que sofreu e foi aperfeiçoado por meio da sua obediência ao longo do seu sofrimento e da sua vida. Você já passou por um sofrimento que no final você olhou para trás e você falou, saí mais forte?
Essa é a ideia. Você deve olhar para o seu sofrimento como uma oportunidade de se fortalecer no seu relacionamento com Deus. Todo mal, inclusive o punitivo, sempre terá um cunho didático. Sempre terá um cunho didático. Cabe a você perceber as oportunidades de ensino que Deus quer utilizar por meio desse sofrimento. Alda. No versículo 9 de Hebreus 5, fala assim: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Isso. Esse aperfeiçoado seria a redenção de Jesus? Não, esse aperfeiçoado tem a ver com desenvolvimento mesmo. Cristo, Jesus, lembra de Lucas 2,52? Crescia em estatura, graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Então, embora ele tivesse uma natureza divina já perfeita e completa, a sua pessoa também tinha uma natureza humana que estava em desenvolvimento. Quando a gente fala, eu compartilho dessa mesma crise, Alda, porque embora ele fosse Deus, ele também era homem. Então, ora a gente vê nos evangelhos o relato da sua divindade, ora a gente vê relatos da sua humanidade. E agora o autor dos Hebreus está dizendo que enquanto homem, ele se desenvolveu, ele foi aperfeiçoado por meio do sofrimento que o fez ser o autor da salvação eterna de todos nós. Então, o sofrimento em Cristo não era uma opção, era uma necessidade para que ele fosse o nosso Salvador. Por quê? Lembra de 1 Pedro 2? Porque por meio do sofrimento ele foi o nosso substituto. Então, ele não poderia ser o nosso Salvador se ele não sofresse em nosso lugar. Então, é essa a ideia de desenvolvimento. Tá bom? Tudo bem, queridos, até aqui? Vamos olhar agora Hebreus capítulo 2, verso 18. Abra lá, Hebreus 2, 18. Quem pode ler? Alda, já lê para a gente, por favor, já que você está com o microfone aí. Hebreus 2, 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Olha que interessante. Se você está sendo tentado, a quem você deve buscar socorro? Em quem? No seu sumo sacerdote. Está dizendo aí, ó, ele é poderoso para socorrer aos que são tentados. Você não recorre a ele porque você não quer. Porque ele está disposto a te socorrer na tentação. A mim e a você. Nós temos isso tudo à nossa disposição. E sabe o que nós fazemos? Pecamos. Falhamos. Mesmo tendo o nosso Salvador dizendo para nós: eu estou aqui, não precisa pecar. Eu estou aqui, me dá a mão, eu vou contigo. Eu vou te ajudar. Aí o que a gente faz? Não, obrigado. Deixa que eu caminho com as minhas próprias pernas. E tropeço e caio. Agora, irmãos, aqui o autor de Hebreus está fazendo um eco do ensino apostólico de Paulo, de 2 Coríntios 1, que nós estudamos semana passada. Lembra que Paulo começa o capítulo 1, dos versos 3 a 11, de 2 Coríntios, dizendo: bendito Deus e Pai das misericórdias, Deus de toda consolação. Lembra daquela passagem que nós estudamos semana passada? E aí Paulo diz assim, ó, porque o sofrimento pelo qual passamos serve para nos habilitar, em outras palavras, para encorajar e consolar aqueles que sofrem. E
E Jesus está dizendo a mesma coisa aqui, o autor dos Hebreus está dizendo a mesma coisa aqui em relação a Jesus, dizendo que ele foi tentado com vista também a socorrer a nós que somos diariamente tentados. Então nós não temos desculpa quando falhamos. Falhamos porque nós decidimos falhar. E não porque houve omissão de socorro. Não porque alguém se ausentou da nossa companhia e deixou a gente sozinho na fogueira. Não. Falhamos porque, tendo o nosso Salvador à nossa disposição para nos socorrer, nós agimos com indiferença a Ele. Eu vou dizer, isso é um eco nas minhas mensagens, nos meus ensinos, mas o que Jesus diz para nós em Mateus 28? Eis que estou convosco todos os até amanhã. Depois de amanhã não conta comigo. É isso? Até terça-feira então. Vai, até sábado não se fala mais nisso. É todos os dias. Por isso o título que ele recebe é Emanuel, é o Deus conosco. O problema é que nós não estamos com ele. Não é que ele não esteja conosco. Já viu aquela paródia, né? Não sei, uma poesia chamada Pegadas na Areia? Já viu? Não sei se todos já ouviram, mas vou contar aqui, não sou poeta, mas vou contar aqui um trechinho dessa passagem, resumidamente, que diz assim que um indivíduo morreu, e aí então ele teve encontro com Deus, e naquele encontro com Deus tinha um telão, que passava lá a retrospectiva da vida dele. E nesse encontro com Deus, ele estava caminhando, conversando sobre a vida dele, né? Na areia de uma praia, mais ou menos assim. E todas as vezes que ele olhava para aquela cena de dor, de sofrimento, de angústia que ele experimentou ao longo da vida terrena dele, ele olhava para trás e só via um par de pegadas na areia. E ele começou a perceber aquilo, porque ele está andando e Cristo Jesus está com ele. E ele está olhando e comentando sobre a vida dele. Ele olha para trás e está vendo dois pares. E de repente, quando ele olha para aquela cena, aquele momento de vida, ele olha para trás e só vê um par de pegadas. Ele fica com aquilo na cabeça. Quando chega lá, a determinado momento da caminhada dele com Cristo, algum tempo depois de experimentar muita dor, ele fala para o Senhor Jesus: por quê? Que quando eu estava passando por momentos difíceis na minha vida, eu olhei para trás e só vi um par de pegadas. Se o Senhor prometeu que estaria comigo todos os dias. E Jesus disse: porque aquele par de pegadas não era seu, era o meu. Todas as vezes que você olhou para trás e viu um par de pegadas, é porque eu te carregava no meu colo. Aquele par de pegadas não era seu. Você achando que era seu e eu tinha te abandonado, né? Seu bobinho. Na verdade era meu. Você estava em meus braços. Eu te carregava. A ideia é essa. O problema nunca é que Deus não está com a gente, mas nós, quando passamos por sofrimento, a nossa visão turva, fica escurecida, a gente fica aéreo, perplexo, desorientado. E a gente falha em recorrer àquele que está pronto a nos socorrer em dias de tentação. A gente falha. Deixa eu pegar o microfone aqui, irmão, daí. Ficou aqui, Aldo. Deixa eu pegar aqui. Obrigado. Por favor, meu irmão. No caso, quando a gente recebe a Cristo, os nossos pecados são perdoados e passamos a viver agora como filhos, reconhecidos como filhos na pessoa de Cristo. A questão da dor punitiva, ela continua, mas agora
como um pai que ama o filho, né? Exatamente. Aí como discernir, no sentido assim de, eu estou passando por um sofrimento, porque lembrando de Jó, os amigos acusam Jó, e até mesmo Jó fala, me põe diante do seu tribunal para ver se há alguma coisa errada em mim, né? Só que agora em Cristo, meus pecados foram perdoados, mas eu continuo pecando. Essa dor punitiva, esse sofrimento punitivo, como que eu vou discernir se não é proveniente de algum pecado que eu tenho cometido? Isso é a minha comunhão com Deus, com o Espírito Santo de Deus, que vai estar trabalhando na minha vida, que vai falar isso? Vamos lá, sua pergunta é excelente, Modaí. Quando a Bíblia nos fala sobre a doutrina do pecado, ela nos descreve 3 aspectos referentes ao pecado. É o ato em si, que pode ser algo praticado ou omitido, que também é pecado. Tiago fala sobre isso, que é aquele que deixa de fazer o bem, que sabe que tem que fazer, comete pecado. Então, o ato em si pode ser tanto comissivo quanto omissivo. O que é o ato? É quando eu transgrido, eu pratico uma desobediência, ou eu deixo de fazer aquilo que eu deveria fazer. Isso é o ato. A Bíblia fala de natureza, que é a minha própria inclinação para o mal, devido à corrupção do meu coração, que eu já nasço, eu já sou concebido dessa forma. E a Bíblia fala sobre a culpa. A culpa. O que condena o homem ao inferno? É o ato, a natureza ou é a culpa? É a culpa. É a culpa que leva o indivíduo ao inferno. É claro que, à medida que eu pratico o pecado, eu aumento a minha culpa. À medida que eu dou lugar à minha natureza pecaminosa, eu vou cometer pecado, vou aumentar a minha culpa. Mas o que condena o homem ao pecado é a culpa que a gente herda de Adão. De maneira que o que Jesus, punitivamente, não por causa própria, mas em favor de nós, ele nos liberta é da culpa do pecado, da condenação do pecado, que nos leva ao inferno. Cristo não nos liberta da natureza nem do ato. Por isso que nós, mesmo sendo salvos, continuamos a conviver com a presença do mal, do pecado em nossa vida. Porque ele não nos transforma ainda, ele vai nos glorificar no futuro. Mas Cristo nos liberta da culpa. Então, nesse sentido, irmão Daí, tentando responder sua pergunta, um cristão, filho de Deus, pode ainda sofrer um juízo punitivo de Deus? Pode, como Hebreus 12, o senhor bem lembrou, de um pai que disciplina o seu filho porque o ama, por causa da expressão do ato que ele pratica, mas não mais pela culpa que ele carrega. É um negócio sensacional. Ele olha para mim e para você, independentemente da nossa natureza, do nosso ato, e ele vê a gente 100% obediente. Por quê? Porque houve uma troca. A minha culpa foi lançada em Cristo. O pai olhou para o filho com o seu cálice de ira e derramou sobre ele toda a sua impiedade, sua justiça. E o filho transferiu para nós o quê? A sua perfeita obediência. O pai olha para mim e para você e fala, esse cara é joia. É igual com Jó lá, capítulo 1. Olha para ele, está vendo como é o meu servo? Então, nós somos, aos olhos de Deus, pessoas perfeitamente obedientes. Mas como? Se eu pequei vindo para a igreja hoje, se eu peco depois que eu saio, como que ele me vê como alguém 100% obediente? Porque ele não vê a sua obediência, ele vê a obediência do filho em você. E quando eu sou punido pelo meu pecado? Eu sou punido como exercício da disciplina de um pai em relação ao filho, como fruto do meu ato que eu pratico em desobediência a ele. Mas não como expressão da culpa que ele já derramou na cruz do Calvário em favor de Cristo Jesus.
Deu para ficar claro a distinção? Então, quando a gente pensa em pecado, a gente tem que separar esses 3 aspectos que a Bíblia fala: ato, natureza e culpa. Cristo nos salva, nos liberta da culpa, não da natureza que continua coexistindo conosco, nem dos atos que podemos praticar. Tá bom? Tudo bem? Muito bem, queridos. Então, caminhando para o final da nossa aula, os sofrimentos de Cristo, como diz Hebreus capítulo 5 e Hebreus capítulo 2, o habilitou também para ser o nosso socorro e o nosso Salvador. Ele é o autor da salvação eterna. Foi lido aqui, então, em Hebreus capítulo 5, verso 9, ok? Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se, então, o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Tudo bem? Exemplos do sofrimento de Cristo. Vou listar aqui para vocês alguns sofrimentos que Cristo experimentou ao longo do seu ministério terreno. Sempre lembrando que o estágio da humilhação já foi consumado, já se concluiu. Hoje Cristo se encontra no estado da exaltação. Ele está assentado à destra do Pai. A Bíblia diz isso para nós, tá bom? Fisicamente, espiritualmente ele está aqui com a gente. Mas ele não é homem também? Fisicamente ele está sentado à destra do Pai, nas regiões celestiais. Agora, quando ele veio, o que ele experimentou? Eu listei aqui apenas alguns exemplos, para que os irmãos se recordem, especialmente pelo momento da Páscoa, tá bom? Cristo experimentou abandono. Jesus foi abandonado pelos seus. Lembra de Pedro? Veio para o que era os seus, e os seus o rejeitaram. Aqueles que rejeitaram a pedra angular, o alicerce, exatamente a base. O abandono, os nazarenos o rejeitaram, os samaritanos o rejeitaram, os judeus o rejeitaram. Falsa acusação. Gente, os fariseus, os saduceus acusaram, caluniaram Jesus. Você já foi acusado falsamente de algum ato? Isso não dói? Isso não fere? Isso não machuca? Jesus foi, a balde. Olha mais, angústia. Diz o Evangelho de Marcos e o de Mateus que no Getsemane ele entrou numa angústia profunda, a ponto de suar como gotas de sangue. E na medicina tem até estudos dizendo que existe raramente essa possibilidade de acontecer, mas isso é um estado de estresse no máximo. Angústia. Eu não estou falando aqui de ansiedade não, gente, estou falando de angústia, uma coisa pior ainda. Se a ansiedade te tira o sono, a angústia te tira a força. É um negócio pior ainda. Desprezo, ódio. Gente, quando Jesus veio ao mundo, ele foi odiado enquanto bebê. Herodes o Grande, quando soube por meio dos magos que o rei dos judeus havia nascido, o que ele tentou fazer? Matar a Jesus. Desde o seu berço, ele foi odiado. Será que isso traz sofrimento? Ou se traz? Imagina conviver com pessoas que te odeiam, te abominam. Era essa a realidade que Jesus experimentou. Perseguição, tentação. Olha que traição, gente, traição é algo pavoroso. Estou falando nem de infidelidade conjugal, estou falando de traição, de quebra de confiança mesmo, de um pai com filho, de um irmão com outro, de um amigo com amigo. Gente, é terrível, traição. Jesus foi traído. E o miserável de Judas ainda chegou em Jesus e fez o quê? Para identificar ele dentre os discípulos lá para a guarda romana. Deu um beijo. Ainda chegou aqui, no cantinho, deu um beijo. Miserável. Oração imprecatória, né?
Já foi. Já era, né? Ele já... E Jesus diz o que para Judas? Com um beijo tu me traz. Ah, gente, como é terrível. Tem pessoas que te dão um beijo e na sequência traem a sua confiança, falando mal de você. Tem. Ou às vezes te prejudicando no ambiente de trabalho. Tem. Ou às vezes te queimando em um determinado contexto, vizinhança, condomínio. Tem. Vergonha. Gente, os discípulos de Jesus tiveram vergonha dele. O que Pedro fez? Ali, quando Jesus foi preso. Negou Jesus 5 vezes. Foi isso? Queridos, Pedro negou Jesus diante de empregadas, o texto diz isso, pessoas simples do dia a dia, pessoas comuns da sociedade, não foi diante de autoridades romanas. Eu conheço você andou com o Messias, não andou? Quem eu, mulher? Tu tá louca? Você bebeu? Sai fora, não tenho parte com ele, não conheço ele. Vergonha. As duas coisas. Medo de se identificado com a pessoa de Cristo, sabendo que ele estava sendo preso, ia ser julgado e condenado, mas também vergonha, está embutido nesse pacote, porque nessa hora, ele quer estar com a maioria, né? É igual coleguinha de escola, quando sofre bullying, a turma pega uma criança para Cristo ali de cobaia e desce a sarrafo. Aí os outros que têm a mesma característica daquele ali, o gordinho, fofinho e tal, se junta para zoar com o outro porque tem vergonha. Já viu isso? Se junta com um colega de casa tão gordinho quanto. Vai falar, seu gordo. Por quê? Quer estar com a galera, porque aí tá no meio do bolo, tem vergonha. Está tudo ali junto. Tristeza, zombaria, e aí culmina na crucificação, né? Como concluindo esse período de sofrimento dele na cruz do Calvário. Diante disso, irmãos, vamos fazer 2 considerações finais e a gente encerra. Até aqui alguma dúvida? Primeira consideração final. Nós precisamos entender o seguinte: temos que tirar da nossa cabeça e do nosso coração a ideia falaciosa, mentirosa, de que nós não vamos experimentar sofrimento nessa vida. Nós vamos experimentar sofrimento nessa vida. E às vezes sofrimentos terríveis. Sabe por quê? Porque se Cristo, sendo Deus, experimentou a dor e o sofrimento humano, que não pertencia a Ele, mas Ele assumiu isso por amor a nós, como nós, sendo discípulos deles, ou seja, imitadores da sua paixão, do seu sofrimento, estaríamos blindados a essas coisas? Pelo contrário, temos que estar preparados. Temos que estar preparados. Pastor, nunca mais venho nessa igreja, que naquela de lá eu ouço que eu vou ser vitorioso, que eu vou prosperar, e nessa aqui eu entro só chibatada. Parece que eu estou lembrando do meu pai pegando a cinta e dando no meu lombo. Mas não sou eu. É a Bíblia. Agora veja, se Deus não poupou o seu filho, e não era um dentre 10, era o único, era filho único, por amor a nós, quem te disse que Ele vai poupar você? Ele não vai poupar, porque Ele é Deus. E quando a dor e o sofrimento chegar, o que não é fácil, quero sempre reconhecer e dizer isso, como é que devemos fazer ou agir? Como Cristo agiu, que Ele é nosso modelo. Lembra lá, palavras do Senhor Jesus, João 16, 33,
Estas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas estas coisas eu vos digo para que vocês tenham paz em mim. Não é paz no mundo. Para que eu seja a sua paz. Para que vocês saibam viver dependendo de mim, tanto da perspectiva da paz humana, quanto da tribulação humana. Vocês não serão blindados das aflições da vida, mas eu vou enviar o Consolador para vocês. Eu vou deixar a vocês tudo aquilo que vocês precisam. Eu estarei com vocês todos os dias. Por último, devemos recorrer ao nosso Salvador em tempos de angústia, porque Ele está apto para nos socorrer. Hebreus capítulo 2 diz que Ele, tendo sido tentado, está pronto a socorrer os que também são tentados. Hebreus 4,16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao seu trono de graça, a fim de alcançarmos a misericórdia em ocasião oportuna. Lembre-se, quando a dor e o sofrimento chegar, não desperdice a oportunidade de exaltar a Deus e de fortalecer o seu relacionamento e sua dependência dEle. Falei aqui semana passada, até a irmã Roseli mencionou que leu esse artigo, mas John Piper descobriu um câncer na próstata e quando estava internado, aguardando a cirurgia, ele escreveu um artigo dizendo: não desperdice o seu câncer. Use-o para a glória de Deus. Use-o para o seu bem-estar, o bem-estar das suas criaturas. Se você quiser uma cópia, me pede. Depois da aula eu tenho lá a apostila, eu tiro cópia lá na secretaria, lá na minha sala, e dou para você ler depois. Hoje deve ter arquivo digital na internet também disponível. Mas o fato é, tem uma música. William, abre aí rapidinho no YouTube, por favor, dá para acessar aí? Tem uma música que me lembrei agora, de um indivíduo chamado Jefferson Pillar. E o título da música é E Se? E é uma música que diz: e se tudo der errado? Não sei se você conhece essa música. Mas e se tudo der errado? Deus vai ser exaltado. E se o mar não se abrir, como foi lá com os egípcios? E o faraó me alcançar? Eu não vou desistir. Eu vou continuar. Essa música, eu quero encerrar aqui, não tinha pensado nela. Conseguiu abrir aí? Joga ela no telão. Vamos ouvir essa música. E a gente ora encerrando, tá bom, irmãos? É só mais 2 minutinhos. Mas é uma música que tem a ver com esse momento que a gente está estudando aqui juntos hoje. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se
Faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor, não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Mesmo que o gigante não caia, mesmo que a fornalha me queime, mesmo que um filho não volte, a empresa quebre, mesmo que eu morra aqui, um dia eu vou me levantar. Essa é a mensagem da verdadeira Páscoa. A vida não termina aqui. Há muito mais pela frente do que temos para trás.